Glória a Deus. Aleluia. Está ouvindo aí? Aleluia. Amém, amado? Você pode sentar. Vai sentando. Pessoal do louvor, obrigado, tá? Daqui a pouco eu chamo vocês. Muito obrigado. Você está feliz? Eu sou feliz. Muito bem. Metade já aprendeu, amém? Falta outra metade, mas daqui para lá, daqui para a volta de Jesus a gente consegue, amém? Então você é feliz, amém? Você não está, você é. Porque quando você diz que está feliz, você está dizendo que depende de alguma coisa para estar feliz, de alguma coisa, de alguma emoção, de alguma notícia, amém? Natural. Mas nós somos felizes, amados, porque a melhor notícia que poderia acontecer já aconteceu para nós, amém? Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que é o novo nascimento, quer saber que Ele veio a essa terra, morreu por mim e por você. Isso é uma ótima notícia, amém? Então, nós somos felizes por conta disso. E não há nada, amados, que possa mudar essa realidade. Isso é um fato imutável, amém? Então é por isso que nós estamos sempre felizes, porque isso não pode mudar, é uma condição que não muda. O que é que pode mudar essa condição? Só eu e você. Só se a gente negar ao nosso Deus, negar a Jesus, a gente pode mudar isso, amém? Mas uma vez, amados, que nós chegamos até Ele, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, amados, isso está estabelecido, nós somos salvos, amém? Por quem? Por Ele, porque Ele nos amou primeiro, amém? Glória a Deus, você está bem? Muito bem. Então, amados, eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 2 e 5. Eu tenho uma breve palavra, creio que seja breve, amém? Para tratar com você essa noite e trazer na realidade a memória, amados, algumas coisas que nós sabemos, mas muitas vezes nós esquecemos, amém? E nós, pelo menos nós aqui da igreja Verbo da Vida, nós temos muito isso em mente, trazer à memória as coisas, amados, que são importantes, que são necessárias nas nossas vidas, amém? Nós precisamos entender, amados, que ao nos colocarmos em um ambiente como esse aqui, não existe, nós não devemos esperar de uma forma, como é que eu posso dizer assim, natural, algo espetacular, ok? Mas sim de uma forma espiritual. E essas verdades espirituais, ou como é que eu posso dizer, essa coisa maravilhosa, amados, está na palavra de Deus, e eu e você temos acesso à palavra. De fato, nós lemos a nossa palavra, nós ouvimos a pregação, nós cantamos louvores, e tudo que nós fazemos, amados, envolve a palavra de Deus. A nossa vida, ela deve ser norteada pela palavra de Deus. Os nossos princípios, o nosso comportamento, tudo que fazemos, amados, deve ser norteado pela palavra de Deus. E como cristãos, nós precisamos saber o que a palavra de Deus diz. E nós sabemos que ouvimos algumas coisas, mas nós também sabemos que acabamos muitas vezes esquecendo de coisas que nós ouvimos. Então é necessário que de vez em quando essas coisas sejam trazidas novamente para a nossa lembrança, para que a gente possa entender e ter convicção de quem Deus é e de quem nós somos em Deus. Amém? Então 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 2, diz o seguinte: porque quando, eu estou lendo na versão NTLH, tá bom? Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo. Isso aqui é Paulo falando aos Coríntios. Resolvi esquecer tudo. Aí ele diz, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Amém? Diga comigo, principalmente a morte de Cristo na cruz. Muito bem. Versículo 5 vai dizer assim: portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Diga comigo, a minha fé se baseia no poder de Deus. A minha fé não se baseia em homens. Amém? Então, aqui, amados, existe uma declaração muito forte, e aqui dá início àquilo que eu quero falar essa noite, amados. Nós precisamos entender, amados, que o foco do Evangelho, sempre o foco da pregação, tem que ser Jesus Cristo e esse crucificado, amém?
Nós vamos entender, eu quero compartilhar com você essa noite, trazer à sua memória o que é o Evangelho. Se alguém parar você na rua e perguntar assim, ei, o que é o Evangelho? Você talvez vai ficar, voando, mas você não é evangélico? Mas você não é crente? E o que é o Evangelho? E de fato, amado, nós vamos perceber, se a gente parar para pensar, que muitas vezes existem algumas perguntas que quando a gente para pensar, a gente observa que nós não sabemos direito. Mas isso é mesmo, se alguém me parar, o que é o Evangelho? O Evangelho é não pecar, é falar do amor de Deus, o Evangelho é crer em Deus para mim não ir para o inferno. O Evangelho é dar o dízimo, todo final de mês na igreja. O Evangelho, amém? Ou seja, existem coisas, amados, que nós precisamos estar prontos para responder. Na realidade, não só para responder, mas sabendo disso, amados, sabendo o que é o Evangelho, por que é que eu faço parte disso, por que é que eu procuro entender sobre isso, por que foi que eu aceitei a Jesus. Essas coisas, amados, vão guiar a nossa vida. Amém? Então não é somente o fato de você saber responder o que é, eu estudei muito, eu sei responder, não. Mas será que o Evangelho de fato está surtindo efeito na sua vida? Mas será que o Evangelho de fato, o Evangelho, ele está realmente trazendo para você algum benefício? O que é do Evangelho que você está usufruindo? Para você, o que é o Evangelho? O Evangelho é somente vir para a igreja, o Evangelho é cumprir algumas regras, o Evangelho é saber que quando eu morrer eu vou para o céu, o Evangelho é saber que eu vou ser salvo. Todas essas coisas, amados, nós precisamos entender e compreender de fato para que a gente possa viver uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Porque se não compreendemos isso, amado, nós vamos muitas vezes ser chamados de cristãos, mas não entendemos de fato o que é ser um cristão. Talvez você responda na ponta, ser cristão é ser como um Cristo. E isso em si já traz uma implicação muito forte. Ser como um Cristo, ser um pequeno Cristo. De fato, nós estamos sendo isso. De fato, o Evangelho nos chama a fazer isso, a sermos assim. Então veja que aí já ficou algumas dúvidas na sua cabecinha. Eu sei que alguns não, mas a maioria sim. Amém? Mas nós vamos entender, amados, de fato o que é o Evangelho. Eu queria que você abrisse lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Esses dois versículos, amados, ele traz para nós o propósito da carta de Paulo aos Romanos. Amém? Esses dois versículos nós conseguimos compreender por que Paulo escreve e qual o motivo de Paulo estar escrevendo e falando essas coisas nesse livro, né? Nessa carta que foi escrita aos romanos, à igreja de Roma. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim, na NVI diz assim: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Essa é uma declaração, amados, muito forte. E nesses dois versículos aqui nós temos informações maravilhosas. Esses versículos, amados, eles vão falar de graça. Esses versículos estão falando aqui sobre justificação, está falando sobre a salvação. Então aqui, amados, está praticamente o centro de toda a palavra de Deus, resumida nesses dois versículos. Mas é interessante a gente parar um pouquinho para estudar, e nós vamos estudar um pouquinho esses dois versículos essa noite. Você está pronto para estudar? Você gosta de estudar a palavra de Deus? Glória a Deus, que bom, amém? Sinal que você é crente, amém? Então a primeira coisa, amado, que nós vemos aqui, é que o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho.
Nós precisamos entender, amados, por que que Paulo disse isso? Por que que Paulo disse que ele não se envergonhava do evangelho? Como eu disse, a carta aos Romanos foi escrita à igreja de Roma. Essa igreja estava em Roma, e nesse tempo, amados, Roma era praticamente a capital do mundo, ok? E em Roma, amados, também existia a cultura, existia, sabe, as religiões, existiam seitas, existiam muitas coisas que iam contra aquilo que Cristo pregou, ao evangelho. Então, quando Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, Paulo estava dizendo assim, olha, eu não tenho nenhum problema em pregar aquilo que Cristo me mandou pregar. Eu não tenho nenhum problema em falar aquilo que Cristo me ensinou. Eu não tenho nenhum problema, nenhuma reserva, eu não tenho medo, eu não tenho vergonha. Porque, amados, aquela cidade, aquele lugar estava cheio de tudo que não prestava. Como eu disse, a cultura, né, as seitas, as heresias que tinham naquele lugar, fora a questão da imoralidade, do paganismo, aquilo ali era um caos. Então Paulo deixa claro que ele não tem vergonha de pregar algo que é contra todo aquele sistema. Paulo, ele se coloca, ele diz, essa expressão dele, nos ajuda, amados, a entender praticamente os dias que nós estamos vivendo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos vendo cristãos que têm vergonha do evangelho. Se não é vergonha, é medo. Se não é medo, muitas vezes é o receio de pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho vai contra tudo aquilo que o mundo ensina. O evangelho vai contra todo o sistema, amados, mundano. A palavra de Deus diz que o mundo ele jaz no maligno. Então uma palavra como essa, amados, para que você possa se expressar, para que você possa pregar, para que você possa evangelizar, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar barreiras. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser difamado. Coisas vão se levantar contra a sua vida, por quê? Porque o evangelho vai na contramão do mundo. Então Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Mesmo que a cultura não concorde com o evangelho, mesmo que as ideologias não concordem com o evangelho, mesmo que a política não concorde com o evangelho, eu não me envergonho do evangelho. E isso, amados, de fato é o que nós precisamos fazer hoje. Nós precisamos, amados, encarar como cristãos o mundo de frente. Não tenha vergonha, não tenha medo, sabe, de falar o evangelho, de falar os princípios de Deus. Amém? Você que está tendo tem uns 2 crentes aqui na igreja, mas tudo bem. Amém? Eu creio que você vai sair daqui dizendo mais amém. Olha, tá vendo aí? Já apareceu mais uma voz nova aí. Amém? Então, amados, Paulo ele começa esse versículo falando isso. Eu não me envergonho do evangelho. Eu não quero saber o que estão dizendo, eu não quero saber o que a política diz, eu não quero saber qual é a ideologia A, B, C ou D, o que estão dizendo, mas eu vou continuar pregando o evangelho. Amém? A segunda coisa, amados, é que Paulo vai dizer o seguinte, olha, não me envergonho do evangelho. Aí ele vai dizer por quê? Por que que Paulo não se envergonhava do evangelho? Aí Paulo vai dizer por quê? Ora, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por isso que eu não me envergonho, por isso que eu não tenho medo do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Como eu posso me envergonhar, amados, do evangelho ou de algo que vai trazer salvação, libertação, cura? Eu não posso ter medo de divulgar ou de enfrentar, seja qual for a ideologia, porque se eu tenho medo, se eu retrocedo, amado, naquilo que eu prego, naquilo que eu ensino a respeito da palavra de Deus, eu estou negando às pessoas a salvação. Porque somos nós, amados, que fomos levantados para pregar o evangelho, assim como Paulo foi levantado. Então Paulo entendia que ele não podia se envergonhar, porque ele tinha uma missão, ele carregava algo que tinha um poder sobrenatural, e o poder não vinha de Paulo, o poder vinha de Deus. O poder, amado, está no evangelho. Ele não tinha vergonha porque ele entendia que o evangelho era o poder de Deus para a salvação. Sem o evangelho as pessoas não podem ser salvas. Por quê? Porque o evangelho, amados, ele traz uma notícia, ele diz alguma coisa, ele traz uma mensagem. Então essa mensagem é a portadora desse poder. E se eu não falo, se eu não digo, se eu não prego, eu estou negando isso às pessoas e estou sendo infiel a Deus. Porque existe, amados, o primeiro chamado de todo crente, amados, é para evangelizar. Façam discípulos.
e vão pelo mundo pregando o evangelho. É o nosso primeiro chamado. Então, se eu não cumpro esse chamado, eu estou negando, eu estou sendo, como é que eu posso dizer assim? Eu estou traindo Deus. Por quê? Porque é essencial que eu pregue. É essencial que você evangelize. Pastor, mas eu não sei falar, pastor, eu não tenho, não sei me expressar muito bem. Pregue com sua vida. Sua vida vai pregar muito mais do que as suas palavras. Paulo disse que nós somos cartas vivas. As pessoas, amados, precisam olhar para nós e ver o evangelho. Nós somos, amados, o evangelho ambulante, andando por aí, para lá, para cá. E você não pode ter vergonha de ser quem você é, cristão, nascido de novo. Amém? Deus, amados, espera isso de nós, como portas-vozes da verdade. Amém? Então Paulo está dizendo aqui que o evangelho, ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E se a gente voltar um pouquinho para entender um pouco o que é evangelho, como eu vou trazer à memória algumas coisas, e o que é evangelho? Essa palavra, amados, no grego, né, ela tem origem lá no grego, e é a palavra evangelion, né, o evangelho. Eu não sei falar grego, tá bom? Mas eu sei que tem essa palavra lá no grego. Israel sabe mais do que eu. E significa literalmente boas notícias ou boas novas. Olha só que coisas. Você entende como a gente começou falando do poder de algo muito, né? Mas evangelho significa boas novas. Boas notícias. Parece simples, não parece? Algo que tem o poder de Deus é boa notícia. É uma simples boa notícia. Quer dizer que quando eu prego o evangelho eu dou uma boa notícia? De fato é. O evangelho, amados, é uma boa notícia. Amém? Acontece que essa palavra evangelion, né, o evangelion, como era chamada pelos gregos lá, nós vamos encontrar ela na palavra de Deus aqui no Novo Testamento, pelo menos, se eu não me engano, pelo que eu vi, 70 vezes. E ela não era uma palavra muito usada naquele tempo em outros escritos. Se eu não me engano, também olhei, parece que em alguns escritos, né, tirando a Bíblia, foram achados essa palavra evangelion em 2, daquele tempo antigo. Então não era uma palavra muito usada. Mas então por que os escritores, né, do Novo Testamento, vamos colocar assim, usaram essa palavra, já que não era uma palavra tão usada, tão comum no tempo? Era difícil de se usar essa palavra no tempo. E aí eu fui dar uma olhada, eu fui dar uma estudada e eu entendi. Porque essa palavra, né, essa evangelho, ou boas notícias, ou boas novas, está relacionado com algo como se fosse assim, é bom demais para ser verdade. Essas boas notícias, essas boas novas, essa palavra evangelho que aparece na palavra de Deus no Novo Testamento, ela tem uma conotação de que sim, é uma boa notícia, mas é uma notícia boa demais para ser verdade. Eu não sei se você está entendendo. Por que ela não era usada em outros lugares como mais comum, como foi na palavra de Deus, como foi aqui no Novo Testamento? Porque praticamente do que se acontecia naquela época era bom demais para ser verdade. Mas algo aconteceu. Jesus Cristo. E isso é bom demais para ser verdade. Essa boa notícia, amados, essa boa nova do Evangelho é Jesus Cristo. É algo que eles entendiam, poxa, Jesus, a obra de Jesus, isso que Deus fez por nós, isso é bom demais para ser verdade. Isso só pode vir do alto, isso só pode ser de Deus, isso só pode ser algo extraordinário. Aleluia. Estou contagiado pela sua empolgação. Amém? É bom demais para ser verdade. Jesus Cristo. É bom demais para ser verdade. Então, amados, o Evangelho é uma mensagem de boa notícia, como eu disse. E se a gente parar para pensar, amados, boa notícia não tem relação com má notícia, você concorda? Uma boa notícia não tem relação com uma má notícia. Certo? Por que eu estou falando isso, amados? Porque o Evangelho muitas vezes é trazido ou é confundido com um Evangelho de más notícias.
com um evangelho de condenação. Alguém já foi evangelizar você? E quando a pessoa se direcionou a você, o crente disse, tu vai para o inferno, viu? Ele está pregando o evangelho. Você é um pecador. Se convertendo, ele está, viu? Isso é uma boa notícia? Então isso pode ser chamado de evangelho? Não. Pastor, então quer dizer que não tem problema, a gente pode pecar à vontade, ninguém vai para o inferno, não existe inferno? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso não é o evangelho. Porque evangelho é boa notícia. As coisas, amados, são fáceis de se separar. Se eu chego para você trazendo essa notícia de condenação, de que você não consegue, de que você é um infeliz pecador, de que você não pode, de que você está fazendo... Isso não é uma boa notícia, então não pode ser o evangelho. Porque o evangelho, na sua essência, é uma boa notícia. E que boa notícia é essa, pelo amor de Deus? A boa notícia, amados, é que sim, isso é verdade. Nós éramos pecadores, nós estávamos condenados ao inferno, a gente não valia nada. Mas Cristo veio, essa é a boa notícia. Cristo, ele veio. Cristo, ele vem, morre naquela cruz, ele morre no meu e no seu lugar. Cristo faz algo, amados, ele nos substitui. Ele se identifica conosco. E ele diz, ele não vai morrer por conta dos pecados dele, mas eu morro no lugar dele. Essa é a boa notícia. Isso não tem nada de mal. Sabe por quê, amados? Porque nós precisamos entender. Existe muito crente, muita igreja, eu vou falar logo assim abertamente, que é muito legalista. Pastor, mas pode falar, porque aquilo, amados, que é contrário à palavra de Deus, a gente deve falar sim. Tem muitas pessoas, amados, sendo enganadas, pessoas vivendo uma escravidão por um evangelho de legalismo. Onde você tem que fazer alguma coisa, senão você não é salvo, você precisa dizimar, você tem que orar tantas vezes por dia, você precisa vir para a igreja, se não for a igreja Verbo da Vida, você vai para o inferno. Mas o evangelho não é isso não é evangelho, isso é outra coisa. Isso é o evangelho de condenação, ou seja, má notícia. Por quê, amados? Porque o evangelho é a boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que eu não podia, eu não conseguia. Mas houve alguém que veio e fez no meu lugar. Alguém me substituiu naquilo que eu não conseguia fazer. Alguém se identificou comigo, alguém veio e disse, poxa, eles não podem, eles não conseguem. E muitas vezes essas igrejas, amados, colocam em nós um fardo que nós não podemos carregar. Por que eu sei? Porque Cristo veio para carregar esse fardo por mim. O homem, amados, ele não pode se salvar. Isso foi comprovado lá na lei, no Antigo Testamento. O homem disse, eu posso, eu consigo. Aí Deus disse, pode? Então toma aí 300 e poucos mandamentos, cumpra todos eles aí. Se você cumprir, você pode. Alguém conseguiu? Quem conseguiu? Então Jesus é a boa notícia. Eu não conseguia. O seu dízimo não compra a sua salvação. A sua oração não faz você bom demais para ir para o céu. A roupa que você veste, muito menos. O fato de você entender, aprender ou saber mais da Bíblia do que os outros, também pouco importa. Porque não é o que você faz, mas é o que Cristo fez. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho da graça, amados. É isso que é o poder de Deus para salvar. Ninguém salva ninguém, amados, pregando condenação. Aí se eu estou condenado mesmo, eu vou ficar por aqui mesmo. Para que eu vou aceitar Jesus? Para que eu vou para a igreja de crente, né? Infelizmente, mas existem muitas pessoas dando ouvido a essas baboseiras. Igrejas ou religiões travestidas de cristianismo, que tem Jesus lá, que falam sobre Jesus. Mas quando você vai entender de fato o que é que está por trás, Jesus está praticamente como um secundário. Igrejas que praticamente dizem que a Bíblia não importa. E o que é que importa? A minha revelação. E tem pessoas dando ouvido a essas coisas e sendo enganadas. Por isso que Paulo, amados, ele vai dizer que nós devemos compreender a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar do genuíno leite que é a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente não ande feito meninos, sendo jogados de um lado para o outro,
sendo enganados por doutrinas, por ensinos errados, pelo evangelho da condenação. É para isso que a gente lê a palavra de Deus, é para isso que a palavra foi escrita. Agora, quantas vezes nós paramos para ler a palavra de Deus? Quantas vezes nós paramos para aprender? Quantas vezes nós temos essa sede de entender e compreender o que Deus diz ao meu respeito, o que Ele fez? Qual foi de fato a obra na cruz? O que foi que Cristo fez? Por que Cristo precisou passar 3 dias aí sumido, morto? Por que Ele ressuscitou somente no 3º dia? O que aconteceu lá? A gente pouco, muitas vezes, está, sabe? Nós preferimos parar um momento do nosso dia e botar no YouTube em alguém que vai dizer para a gente. O problema é que muitas vezes o que está sendo dito para você não é a verdade. É o que a Bíblia vai chamar de sofisma, ou seja, é algo que tem uma verdade ali no meio, mas não é a verdade. Algo misturado, é um evangelho misturado. E muito do que está acontecendo hoje é exatamente isso, o evangelho misturado, que as pessoas estão, ó. Rapaz, você viu o que pregador fulano de tal disse? É por isso que aqui, a gente tem o telão, e a gente sempre ensina você a ler a sua Bíblia. Você precisa, amados, parar em casa um momento do seu devocional para que você possa entender o que a Bíblia diz. Não o que nós estamos dizendo. Amém? Esse é o nosso papel, amados, como cristão, é ler a palavra de Deus. Se eu, amados, como cristão, não leio o manual que ele escreveu para mim, fica difícil. Eu sempre falo, amados, que há muitos problemas de casais, financeiros, seja lá o que for, poderiam ser resolvidos numa ministração, numa leitura da palavra de Deus. O problema é que, outra coisa que acontece, muita gente quer espiritualizar tudo. Aí o povo gosta de espiritualizar tudo. Venha para cá que eu vou fazer uma oração, uma campanha, uma oração que eu vou não sei para onde, eu vou orar por você, vou jejuar por você, e a maldição que está sobre a sua vida vai ser quebrada. Eu estou vendo que se você vier e der uma oferta aqui grande, nós vamos conseguir fazer, sabe, essas coisas, espiritualizando tudo, quer dizer que é tudo é na oração. Eu vi um pastor falando essa semana, achei bem interessante, e é verdade. Problema de casamento, muitas vezes. Aí o casal, ou um dos dois, vem e pede uma oração. E as pessoas acham que a oração tem o poder de mudar comportamento. Você precisa identificar se o seu problema é espiritual ou comportamental. Pastor, meu marido bate em mim. Vamos orar? Não, chama a polícia, minha filha. Oração para quê? Para curar os hematomas? Se for para cura, a gente ora, tudo bem. Mas se for pelo seu marido, não, chama a polícia. A polícia vai fazer uma oração nele, bem legal. Imposição de mãos, é. Acaba. Tá! Por quê, amado? Não é problema espiritual, é comportamento, é falta de caráter. Você não resolve com oração, não. Mas pelas pessoas estarem cegas por misticismo, por espiritualizar, e porque não é porque a campanha, é porque a oração vai resolver. Não, você precisa identificar. Pastor, eu estou com problema nas finanças, vamos orar? Para quê? Se você não para de gastar. É oração para quê, pelo amor de Deus, você quer? Você entende, amados, como isso é complicado, como isso precisa ser tratado na igreja? Tem coisas, amados, que a palavra, ela está aqui para nos ensinar, para nos ajudar, para nos conduzir, para que a gente possa adquirir conhecimento e para que a gente possa andar segundo a vontade de Deus. E sim, nós cremos em oração, nós cremos realmente, sabe, a gente pegar junto em oração, declarar, falar, mas para as coisas certas. Tudo é oração, tudo é oração, tudo é oração. Pastor, o senhor está menosprezando a oração de maneira alguma, amados. O que eu estou dizendo é que a oração tem o seu lugar, porque a oração é algo espiritual. Amém? Mas tem coisas que nós não vamos vencer no espiritual. Tem coisas que nós precisamos resolver no natural. Principalmente quando a gente fala sobre uma questão de comportamento. A palavra diz assim, não minta. Aí eu continuo mentindo, mesmo como cristão, mesmo como crente.
Não tem oração para isso não. Pai, vou morar aqui para fulano parar de mentir, tira esse encosto da mentira, Não tem. O que é que eu devo fazer? Mudar. Eu já sei o que eu devo fazer, não é a oração que vai fazer eu mudar. Eu sempre dou exemplo do nosso casamento, e antes de conhecer, o nosso casamento era antes de conhecer Jesus, a palavra de Deus. E o nosso casamento é outro depois nós conhecemos. Por quê? Porque vou deixar você tranquilo, vou falar só de mim, meu amor. Viu? Mas eu era antes de conhecer a palavra de Deus. E ela tentava me mudar e dizia, você isso, aquilo, outro, tal, aquele negócio todo. Não vou entrar em detalhe até por conta do tempo, mas eu só fui mudar, amados, por conta da palavra. Agora, por que eu mudei? Foi muita oração? Não. Foi entender o que é para, poxa, a Bíblia diz que eu preciso amar minha esposa, dar a vida por ela. Está aqui. O que é que eu preciso fazer? Acatar o que a palavra está dizendo. É simples. Talvez não seja simples o processo, ok? Eu concordo que a mudança, né, de você ter que colocar esforço e tal. Mas a Bíblia diz, amado, para você seguir Jesus, você precisa se negar a você mesmo. Negue-se as suas vontades, os seus desejos, ao que eu quero. É porque eu sou assim, eu não mudo. Problema seu. Porque Jesus diz que quer seguir, então você tem que negar a você mesmo. Por Jesus você precisa mudar. Muita coisa talvez eu não tenha mudado por ela, mas eu mudei por ele. Porque era necessário. Nós tivemos ontem, amado, na Barcanina ali, um passeio dos namorados. Quem foi? Levanta a mão aí. Gente, foi maravilhoso, uma palavra poderosa, amém? Foi maravilhoso, irmãos. Foi algo maravilhoso. Quem estava lá entendeu agora o que eu quis dizer. Entendeu? Mas para você que quer entender mímica, isso significa maravilhoso, tá? Não sei como, mas significa isso aí, tá? O passeio foi maravilhoso. Aleluia. Então, amados, o que eu preciso fazer é obedecer, ver a palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, é um espelho para nós. Como é que eu consigo, quando você se arruma, quando você sai de casa, a gente fala que sempre você geralmente vai para onde? Você fica de frente para a parede para saber como é que você está? Para a sua sombra? Cabeça. Não. Você não faz isso. Você vai para onde? Para frente do espelho. E o espelho vai mostrar para você como você está. A palavra é como um espelho para a nossa vida como cristão. Eu vou me expor, vou colocar de frente da palavra e a palavra vai me mostrar como eu estou. Mas o que é que eu faço então? A própria palavra vai dizer o que eu preciso fazer para mudar, para ficar do jeito que ela quer. Ou do jeito que eu preciso ficar. É simples, não tem mistério nisso. O mistério, a complicação está realmente no nosso eu. De querer mudar, de querer obedecer a palavra de Deus. Então nós precisamos colocar uma coisa em mente. Enquanto eu não fizer o que a palavra de Deus diz para mim fazer, não tem mudança. Não tem oração, não tem jejum, não tem monte, não tem campanha que mude. Porque é uma questão de comportamento. De deixar o Espírito Santo, amado, trabalhar dentro de você. Quando nós aceitamos a Jesus, amados, nós entendemos que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E esse Espírito Santo, amado, vai nos conduzir a essa mudança. Uma mudança que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Agora, eu preciso considerar a voz do Espírito Santo que agora está habitando dentro de mim. Então eu tenho uma palavra que me ensina e eu tenho o Espírito Santo que me diz o que eu preciso fazer, que sinaliza. Agora, quando eu ignoro essa voz, quando eu ignoro a palavra, amado, não tem mais o que fazer. Porque a Bíblia diz, amados, que o poder que ressuscitou Jesus está dentro de nós. Amados, se esse poder que ressuscitou Jesus não pode mudar você, não é uma oração que vai mudar você. Você concorda comigo? Pastor, o senhor fala isso porque o senhor é perfeito? De maneira alguma, amados. Consegui regularizar algumas áreas da minha vida e tem muito mais para fazer. Amém? Mas aquilo que a gente vai aprendendo e conseguindo aplicar, nós vamos testemunhando daquilo que Deus fez na nossa vida.
mudanças há para fazer e muito. O pastor João Roberto diz assim, é porque o problema é que tem muito crente querendo ser invernizado antes do tempo. Como ele que dizia isso? Geralmente quando você faz uma obra de arte de madeira, né, um artesão vai lá, ele só inverniza quando a obra está pronta. Por quê? Porque pode ser que ele aplica o verniz e tem alguma coisa ainda para fazer, aí vai estragar. Então ele deixa o verniz para o último, para quando realmente tiver a obra toda pronta, completa. Aí nós, como cristãos, muitas vezes, né, examinamos a nossa vida, mudamos. A gente tem 1 milhão de coisas para mudar, a gente muda 10. Aí a gente diz, estou pronto. Aí por fim inverniza. Mas não está pronto. É o crente que se inverniza antes do tempo, antes de acabar a obra. Jesus não acabou a obra, meu querido. Há um processo ainda, amém? Então, amados, o evangelho é o poder de Deus, amém? 1 Coríntios capítulo 15. Então, amados, não há nada que você possa fazer para se salvar. É o evangelho que faz. Olha só o que é que Paulo vai dizer, amados, em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Por meio de que eles são salvos? Não é por meio de obras, não é porque eles dizimam, não é porque eles entregavam todas as ofertas que tinha Paulo, não é porque eles oravam muito. Não. Por meio do evangelho é que vocês são salvos. Aí ele vai dizer, desde que se apeguem, por meio do evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Você está entendendo isso aqui? Olha, vocês foram salvos por meio do evangelho, caso vocês tenham crido naquilo que eu falei. O que é que Paulo falou? O evangelho, ou seja, a mensagem do evangelho. Qual era a parte deles? Crer naquilo que Paulo falou, ou seja, crer no evangelho, não em Paulo, mas no que Paulo diz. Aí ele vai dizer, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Então Paulo aqui vai dizer qual é esse evangelho, o que foi que Paulo disse para eles. E Paulo diz, olha, o que eu passei para vocês foi o que eu recebi. Aquilo que eu preguei, a minha mensagem foi o que eu recebi. De quem? De Jesus. Amém? Aí ele vai dizer, o que recebi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que é que confirma o evangelho que Paulo estava anunciando? As Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Por quê? Desde a antiga aliança, desde o Velho Testamento, amados, havia algo apontando para Cristo. Você entende isso? Então a mensagem de Paulo, a pregação do evangelho era confirmada pela própria palavra de Deus. Aí ele vai dizer, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso me diz que as Escrituras, amados, contêm o evangelho, ou seja, tem a mensagem do evangelho. E esse evangelho é o poder de Deus. E qual é o poder de Deus, ou qual é a mensagem do evangelho? Jesus Cristo crucificado. Essa é a boa notícia do evangelho. Paulo está dizendo aqui, olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, isso é uma boa notícia. É ou não é isso para você uma boa notícia? Ei, Cristo morreu pelos seus pecados. Isso não é, amado, somente uma boa notícia, mas isso é bom demais para ser verdade. Mas é verdade. Então, amados, o verdadeiro evangelho traz a mensagem de salvação. Uma mensagem de graça e transformação, proporcionadas pelo amor de Deus através de Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Então, quando você chega, ou quando existe um evangelho da condenação, não há transformação, não há mudança. Há repulsa, há medo, há depressão, há suicídio. Por quê? Porque se alguém diz para mim, vem dizer para mim que eu estou condenado, que eu vou para o inferno, meu Deus, isso aí para mim, imagina na mente de alguém que já está com pensamentos meio complicados.
Não fica difícil uma pessoa dessa encontrar o caminho? Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso entender, amados, que é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho da graça, do amor. Amém? Como eu disse, amados, nós entendemos que existem os pecados, e os pecados das pessoas vão levar elas para o inferno. Isso é indiscutível. Mas Jesus, e o próprio Paulo está dizendo que não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Cristo pagou um preço. A mensagem do Evangelho é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. Dentro dessa mensagem já está explícito para aquele que crê. Se não crê, aí não tem Evangelho. A questão é que as pessoas muitos crentes estão querendo avisar para as pessoas que elas estão pecando e que vão para o inferno, como se elas não soubessem. Não é uma novidade que você está trazendo para as pessoas. Porque eu também, antes de conhecer a Cristo, também ia para o inferno. Mas o que me alcançou não foi a mensagem de condenação, mas foi o Evangelho. Por mais, eu sempre brinco assim, né? Eu não tenho nenhum passado obscuro. A maioria dos crentes tem uns passados obscuros, né? Umas coisas complicadas que fizeram, né? Umas coisas meio... Eu não tenho. Mas essa é a graça do Evangelho. Que não é por eu ter feito algo, um pecado muito grande, isso não interessa. O que interessa é que uma vez que eu nasci e não conheci Jesus, eu vou para o inferno. A mensagem chegou até mim dizendo, ei, Cristo morreu por você, pelos seus pecados, não importa o tamanho do pecado. Não importa o tamanho do pecado. Agora, uma coisa interessante no Evangelho, amados, é que a Bíblia vai dizer que quanto mais pecado, mais graça, mais amor. Oxente. Eu pensei que quanto mais pecado, mais inferno. É um fato, realmente. Mas o que importa, amados, no Evangelho da Graça, ou no Evangelho da Graça, não é a quantidade de pecado que você fez para ir para o inferno. É a quantidade de amor que Deus derramou por você para que você fosse para o céu. Então, os nossos pecados, os nossos erros, eles ficam secundários. Porque, em primeiro lugar, vem o amor de Deus por nós. Não vem o nosso amor por Deus, porque nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Sem esse amor de lá para cá, não teria o amor daqui para lá. Nós amamos a Deus, amados, porque somos constrangidos pelo amor dEle. Foi o amor dEle é o amor dEle que quebra o nosso coração, que quebra as nossas forças, as nossas fortalezas, as nossas resistências. Amém? Não é uma mensagem de legalismo ou de condenação que vão alcançar as pessoas, porque as pessoas são alcançadas pela bondade de Deus. Amém? O que alcança as pessoas, amados, é a bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho, amados, ele não tem poder, mas o Evangelho, ele é o poder de Deus. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 21. Vai nos mostrar, amados, que Deus, ele vai nos salvar. Aleluia. Que Deus, amados, ele vai nos salvar por meio da mensagem do Evangelho. Sem a mensagem do Evangelho, amados, as pessoas não podem ser salvas. Então é necessário que a gente dê essa boa notícia. 1 Coríntios 1, 18 e 21 vai dizer assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos. Isso aqui é maravilhoso.
sendo salvos, é o poder de Deus. 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então quem é salvo? Os que creem. Isso traz para nós, amados, a única condição para a pessoa ser salva: crer no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se eu creio nessa mensagem, sou salvo. Não há outro requisito para a salvação. Quando nós falamos aqui, você quer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador? Muitas pessoas, não, deixa eu parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, deixa eu parar disso, parar daquilo. Não. Como é que nós somos salvos, amado? Crendo. Nós não somos salvos por aquilo que estamos fazendo, deixamos de fazer. Jesus entra na nossa vida exatamente, amados, no momento que a gente precisa largar aquilo que a gente não consegue deixar. Ninguém, amados, aceita Jesus depois de deixar as coisas de lado. Nós aceitamos com as crecas tudinho que a gente tem. A bagaceira todinha vem para Jesus. E aí nele há uma capacidade de mudança. Por conta do poder do Evangelho, que é um poder para a salvação. Libertação, cura, paz, alegria. Amém? Então, é o Evangelho, amados, que vai alcançar as pessoas e que vai trazer salvação. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Por isso que a nossa pregação precisa ser simplesmente Jesus. Não deve haver nenhum artifício. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos e escreve a carta aos Gálatas, praticamente ele está fazendo a mesma coisa. A diferença é que aos Gálatas ele traz algo mais doutrinário. E aqui ele fala mais realmente dessa justificação, do evangelho da graça em Romanos. Mas nessas duas cartas, Paulo ele está falando com os judaizantes. Se você não sabe, judaizantes eram pessoas, eram judeus, que eles entendiam o seguinte, eles pregavam para as pessoas o seguinte: olha, não, tudo bem, você pode crer em Cristo Jesus, mas é porque assim, você tem que crer em Cristo Jesus, mas você tem que fazer ou participar dos ritos judaicos. Você segue Jesus, beleza, mas você precisa se circuncidar. Você segue Jesus, mas você precisa guardar o sábado. Você aceitou Jesus ou você segue Jesus, mas você precisa parar de comer carne de porco. Agora pare. Por quê, amados? Porque na mensagem do Evangelho não diz isso. A mensagem do Evangelho é Cristo, simplesmente Cristo. Amém? Paulo vai mostrar em Romanos, né, quando a gente lê a carta de Paulo e entende de Paulo aos Romanos, nós vamos entender no panorama geral que Paulo ele está confrontando esse povo, essas pessoas que queriam inserir nos cristãos daquela época práticas judaicas. Por quê? Porque para eles que eram legalistas, não era muito fácil, não, velho, não é só assim não, tu acha que é só isso, é? Aceitar Jesus, crer que ele morreu na cruz do Calvário, veio esse mundo, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no seu lugar? Não, não é só isso não. É bom demais para ser verdade. Eu isso aí sozinho, não, isso é moço, não, meu amigo, o negócio é sofrido, é penoso. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso tudinho, você tem que fazer aquilo outro. Entenda, amados? Depois do Evangelho, depois da salvação, depois que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, o que fazemos ou deixamos de fazer é exatamente uma, como é que eu posso dizer assim, é um efeito da nossa salvação. Se eu deixo de fazer algo, amados, não é porque eu sou santo, é porque dessa forma eu vou encontrar a salvação, é porque eu já encontrei a salvação. E por ser salvo, eu decido não fazer aquilo que eu fazia. Você entende isso? A nossa mudança, amados, é o poder do Evangelho operando em nós. Não é na minha força, mas é na força daquele que me salvou. Porque eu sou salvo, eu ando em santidade. Eu não ando em santidade para ser salvo. Santidade não vai comprar a sua salvação.
O que compra a sua salvação, quem comprou a sua salvação foi Jesus Cristo, através da morte do Calvário. Não é o que você faz ou deixa de fazer, amados. As pessoas estão com a mentalidade de que para agradar a Deus eu preciso orar mais, para agradar a Deus eu preciso... Não, você precisa fazer isso porque você foi salvo. Você não consegue agradar a Deus mais ou menos. Deus te ama e acabou. Suas atitudes, suas ações, o que você faz ou deixa de fazer, não compram um lugar especial na presença de Deus. Então pare de ouvir legalismo. Pessoas que muitas vezes estão na internet dizendo, criticando, julgando outras pessoas. Já começa por aí o erro, o problema. Se você botar na administração do cara começa a julgar as pessoas, o comportamento delas, então já cai fora. Esse aí já está todo errado. Amém? Eu não estou falando de nós muitas vezes vermos alguma prática errada contra a palavra de Deus e nós expomos, não estou falando disso. Mas eu estou falando de pessoas legalistas que dizem que você precisa fazer algo para agradar, para ter a sua salvação. Eu não preciso fazer nada, o que eu precisei fazer foi crer. O louvor pode ir subindo, por favor? Aleluia. Aleluia. Hebreus, amados, 4:2 vai dizer o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da nossa alma, e do espírito vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamentos do nosso coração. Quem vai julgar não é outro homem, é a palavra. Só a palavra, mas tem um poder de ir tão profundo no nosso ser. E que tem essa capacidade de alcançar o nosso espírito, alcançar a nossa alma e estraçalhar as nossas forças. Somente a palavra. Um homem nunca vai conseguir, amados, santificar outro homem. Porque por mais que você não peque o pecado dele, mas você peca os seus pecados. Vocês entenderam isso? Porque muitas vezes a gente quer corrigir o outro no pecado dele, porque a gente não faz, né? Rapaz, eu não minto não, ó, rapaz, nisso aí eu sou santo, eu não minto. Aí eu vejo o pastor Wilson mentindo, olha, misericórdia. Logo Wilson, está repreendido. E aí eu quero confrontar o Wilson no pecado que eu não cometo. Rapaz, tá sem futuro, né? Vai pro inferno. Fica mentindo por aí, viu? É brincadeira, viu, gente? O Wilson, ele só fala a verdade. Amém? Assim eu espero. Amém? E eu quero confrontar ele, sendo que eu posso até não mentir, mas pode ser que eu tenha contado uma fofoquinha ontem, falando dos irmãos pra gente poder orar, né? A desculpinha da fofoca é essa, ó, gente. Ó, eu vou falar aqui pra você, mas é pra gente orar, viu? A irmã, olha, viu? Assim e tal, com o marido, vamos orar. A fofoca já foi contada. Então muitas vezes a gente quer confrontar o homem, ou seja, corrigir, porque naquele lugar ali eu não peco, eu não erro. Não, naquele lugar ali eu fui tratado, acabou. Mas tem outras áreas para me consertar. Então eu nunca vou conseguir convencer, sabe, conseguir fazer com que ele se converta. Porque quem é que faz isso? A própria palavra. A palavra vai fazer isso. Então qual é o nosso papel, amados? É falar a palavra de Deus, é evangelizar, é pregar. E a palavra é responsável por transformar a vida das pessoas. Eu vejo muitas vezes crentes decepcionados porque eu não consegui converter fulano. Aí olha assim, e você é o Espírito Santo por acaso? Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do erro, é o Espírito Santo, não sou eu. Então o meu papel não é convencer, o meu papel é pregar o Evangelho que tem o poder de Deus, salva, liberta, cura. O poder, amados, está no Evangelho, não está em mim, não está em você, é o Evangelho que tem o poder. Aleluia, aleluia. Tinha mais coisa aqui, gente, mas o negócio está avançado. E ele vai falar, né, depois, ou seja, de todo aquele que crê, ele vai falar sobre a questão da justificação, a justiça de Deus. O Evangelho, os amados, é o poder de Deus para a salvação, porque nele, ou seja, no Evangelho, a gente descobre a justiça de Deus. É ouvindo o Evangelho, amados, que eu descubro o que Cristo fez por mim.
É no Evangelho, amados, é ouvindo o Evangelho que eu entendo que Cristo me justificou. Quando nós cremos, amados, nisso, nós estamos recebendo pela fé o que o Evangelho está dizendo. Todo aquele, ou seja, todos nós, todo mundo, qualquer pessoa que crê. E o que é esse crer, amados? É como se o Evangelho viesse ao nosso encontro, e isso, crer, todo aquele que crê, fosse a nossa mão estendida, agarrando a graça de Deus. Mesmo sem merecer, Pai, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo não sendo digno, eu creio, ou seja, eu recebo a justificação que o Senhor está me dando. Nós não somos, amados, justificados pelas nossas obras, nós estamos cansados de saber disso. Somos justificados por Cristo. Mas pastor, eu fiz tanta coisa errada. Problema seu. Por quê? Porque Jesus diz, amado, a própria palavra vai dizer que Deus, Ele lança no mar do esquecimento. O quê? Os nossos pecados, amados, os nossos erros, as nossas falhas. O que nos leva, amados, a não pecar mais, diferente do que a hipergraça, né, que estão pregando por aí diz, você pode fazer o que você quiser. Uma vez que você foi salvo, acabou-se. Não, não é assim não. Agora, por que que eu não faço? Porque esse amor, como eu já falei aqui, me constrange. Não é ruim quando você erra com alguém que você ama, que você gosta muito? É ou não é? Quando você erra com o seu esposo, com a sua esposa, pisa na bola, faz algo errado. Não é chato? Então imagina com Deus. Nós não deixamos, amado, de fazer as coisas erradas porque a gente é bonzinho, não. Porque por nós a gente estava fazendo a mesma coisa que a gente fez a vida toda. E pastor, eu não sei você, mas eu seria. E o que é? Qual é a diferença? O poder do Evangelho. A graça. A justificação. Ele pagou os meus pecados. Por que que eu vou cometê-los novamente? E o preço não foi barato. Foi alto. Foi caríssimo. Por isso que eu não podia comprar a minha salvação. Sabendo disso, amados, eu fico constrangido em voltar atrás e desperdiçar um sacrifício tão grande que foi feito. Essa é a mensagem do Evangelho. Boas notícias. Algo bom demais para ser verdade. Mas porque Deus fez, eu aceito. Eu creio e eu recebo. Você pode ficar de pé? Aleluia, aleluia, aleluia.